Isso é um problema oficial? Eu sei quem você é, Tom. A história começa e vemos Tom. Tom começa a nos contar sobre si mesmo. Há 8 anos, ele era um policial, mas depois deixou o trabalho e começou um negócio de limpeza de cenas de crime. Ele é um especialista no que faz e criou produtos químicos muito fortes que deixam qualquer cena de crime completamente limpa. Na família de Tom, além dele, há apenas sua filha. Muitos anos atrás, sua esposa morreu e desde então Tom cria sua filha sozinho. Depois vemos Tom chegar em casa e passar um tempo com sua filha, cujo nome é Rose. Rose pergunta a Tom sobre o dia dele e ele diz que teve um bom dia. Assim que diz isso, ele vai dormir. Depois de um tempo, ele recebe um novo trabalho e, de acordo com essa tarefa, Tom precisa limpar uma casa inteira. Ele chega ao local, mas assim que chega, vê que a porta está trancada. Ele encontra um bilhete dizendo que a chave da casa está escondida debaixo de um vaso de planta. Tom pega a chave debaixo do vaso e entra na casa. Dentro da casa, há apenas manchas de sangue por toda parte. Tom tira um gravador e descreve toda a cena, detalhando o que deve ter acontecido. Gravando. Aqui é Tom Cutler no dia 6 de abril. Ele começa a tirar fotos de todos os pontos. Depois de documentar todas as evidências, ele inicia o processo de limpeza. Após gastar bastante tempo, ele consegue limpar toda a casa com sucesso. Assim que chega em casa, ele vê sua filha. Ela diz a Tom que preparou o jantar. Ela encontrou um livro de receitas no quarto da mãe, usou uma receita dela e fez uma boa refeição. Mas Tom não presta atenção nisso. Ele apenas vai tomar banho. Depois do banho, pai e filha comem juntos. Ela diz a Tom que não foi à aula naquele dia porque a professora não está ensinando bem. Tom diz: "Não faça isso de novo. Você deve ir à escola todos os dias, não importa o que a professora faça." Depois disso, ele vai dormir. Mas, na manhã seguinte, assim que sai para o trabalho, ele coloca a mão no bolso e encontra a chave da casa que limpou. Ele lembra que esqueceu de devolver a chave. Tom não perde tempo. Ele pega o carro e volta até a casa. Quando chega, vê que há uma mulher dentro, a dona da casa. O nome dela é Anorca, ele diz. "Esqueci de devolver a chave ontem." Ao ouvir isso, ela fica chocada e pergunta: "Que chave? Que trabalho você fez aqui?" Tom entende imediatamente que algo está errado. Ele muda rapidamente de assunto e diz: "Talvez meu escritório tenha me dado o endereço errado. Eu deveria ir para outro lugar." Depois disso, ele vai embora. Assim que chega ao escritório, começa a sua própria investigação. Tom descobre que a polícia nunca lhe deu esse caso. Alguém usou seus serviços de forma indevida. E agora ele pode estar em sérios problemas, porque limpou completamente uma cena de crime real, fazendo parecer que está envolvido em um encobrimento de assassinato. Tom fica com medo. Junta todas as evidências que coletou na cena e as esconde em segurança. Então seu amigo Ed liga. Tom pergunta: "Pode me encontrar hoje à noite? Quero beber algo com você." Ed concorda. Tom volta para casa e passa um tempo com a filha. Rose diz: "Mamãe costumava me levar ao teatro quando trabalhava lá, e eu assistia muitos filmes. Ela também me contou que vocês foram ao México para um casamento, e eu nasci 9 meses depois disso." Mas Tom não quer lembrar dessas coisas dolorosas, então sai para encontrar Ed à noite. Enquanto estão lá, Tom vê uma notícia na TV dizendo que o marido de Annie, chamado John, está desaparecido. Tom começa a ligar os pontos. Ele pensa que talvez Annie tenha matado o marido, ou alguém matou John naquela casa, e usaram Tom para limpar tudo. Tom pergunta a Ed: "O que aconteceu com John? Você sabe algo sobre o caso?" Ed, que é policial, começa a contar tudo. Então o detetive responsável pelo caso, chamado Jim, chega. Jim explica mais detalhes, dizendo que John tinha uma boa relação com o comissário da polícia, mas essa relação se deteriorou. John deveria testemunhar para a DEA, e quando a situação piorou, ele desapareceu. Depois disso, todos começam a ir para casa. Começa a chover muito. Tom vê que Ed está bêbado e diz: "Eu te levo para casa." Depois de deixá-lo, Tom volta para sua casa. Na manhã seguinte, assim que chega ao escritório, encontra Annie esperando por ele. Ela se aproxima e pergunta: "O que exatamente faz o seu serviço de limpeza?" Tom começa a explicar. Então ela pergunta: "Você também prestou serviço na minha casa?" Tom mente e diz: "Não, eu só trabalho para a polícia. Só vou a uma casa quando recebo um caso oficial." Mas Annie não confia nele. Tom começa a mudar a história e depois a dispensa dizendo que está ocupado. Mais tarde, ele recebe outro caso. Assim que chega ao local, Ed aparece também. Durante a conversa, Ed diz: "A polícia foi ao apartamento de John ontem, mas não encontrou nada. Só encontraram vestígios de produtos químicos exatamente como os que você usa. E você estava fazendo muitas perguntas sobre o caso. O que está acontecendo?" Tom confessa tudo. Explica que recebeu uma mensagem supostamente da polícia pedindo para limpar a casa, mas depois descobriu que não foi um pedido oficial. Ed pergunta: "Então por que você não denunciou?" Tom explica que o caso é muito perigoso. Assim como sequestraram John, podem sequestrar ele também. A polícia pode estar envolvida. Até o comissário pode estar. Ele não quer correr riscos. Ed diz: "Você deve ter provas." Tom confirma que tem fotos, registros e tudo documentado. Ed aconselha a manter tudo seguro, pois isso pode salvar sua vida. Então Tom revela um segredo. No passado, ele matou
alguém e também já matou por dinheiro. Ed diz para ele esquecer isso. Tom volta para casa e vê Rose chateada. Ela grita dizendo que ele nunca está presente. Tom responde brigando, dizendo que ela precisa aceitar a morte da mãe. Rose responde: pelo menos alguém lembra dela. No dia seguinte, vemos Anne no parque com seus filhos. Ela vê Tom em uma van, mas ele vai embora rapidamente. Tom chega ao escritório e encontra o detetive Jim esperando. Jim diz que encontraram produtos químicos no apartamento de John e precisam comparar com os dele. Tom pede os registros. Jim pergunta casualmente onde ele estava no dia do incidente e Tom muda de assunto. Depois, Tom pega o envelope com as evidências escondidas no carro e o guarda em segurança. Mais tarde, vemos Rose jogando futebol enquanto Tom e Ed assistem. Eles conversam sobre o caso. Ed diz que a polícia ainda trata como desaparecimento. Rose faz uma ótima jogada, mas Tom nem percebe. Ela fica magoada. Em casa, ela faz o dever de casa. De repente, pergunta: quem matou minha mãe? Qual era o nome dela? Tom hesita, mas responde: Daniele. Logo depois, Tom descobre que Anne quer encontrá-lo. Eles se encontram em uma igreja. Tom pergunta se ela está sendo seguida ou gravada. Ela diz que não. Anne diz: eu sei que você limpou minha casa. Confirme isso. Tom confirma e pergunta quem mandou. Ele diz que também não sabe e pede ajuda. Anne diz que não pode falar, mas pode mostrar. Eles vão ao escritório dela. Ela revela que o marido mantinha um livro secreto com números de distintivos de policiais corruptos. Tom fica chocado ao ver que seu próprio número de distintivo está na lista. Em pânico, ele vai até Ed e conta tudo. Ed diz: você precisa destruir essa prova. Se esse livro for encontrado, toda a culpa vai cair sobre você. A pensar que John ia testemunhar contra você, e é por isso que você o matou. Tom fica ocupado tentando entender tudo, mas eventualmente volta até Anne e a ajuda com uma pequena tarefa. Ela admite que está com medo de ficar sozinha e precisa ir para um lugar seguro. Tom leva Anne para a casa de um antigo conhecido chamado Manuel. Todos jantam juntos e depois do jantar, Tom, Anne e Manuel sentam do lado de fora para conversar. Anne se abre sobre o passado, revelando que já esteve grávida, mas John não queria o bebê, o que acabou levando à perda da criança. Tom também compartilha seu passado trágico. Ele explica que alguns anos atrás, um invasor entrou em sua casa e tentou atacar sua esposa. Quando ela reagiu, o invasor atirou no peito dela. Naquela época, sua filha tinha apenas 6 anos. Ela viu tudo com os próprios olhos e ainda não conseguiu esquecer o que aconteceu. Ela ainda se preocupa constantemente com a mãe. Ao ouvir isso, Anne fica profundamente triste. Depois disso, Tom vai embora. Mas, no meio do caminho, um policial corrupto para sua van o embosca e o agride brutalmente no rosto. Apesar dos ferimentos, Tom consegue dirigir de volta para casa. Assim que Rose vê seu rosto machucado, corre para cuidar dos ferimentos. Ela pergunta repetidamente: o que está acontecendo? Como você se machucou? Tom se recusa a responder. Vendo o silêncio dele, Rose fica ainda mais preocupada e começa a gritar de frustração. Tom perde a paciência. Por que você quer saber? Essas coisas só vão te preocupar. Rose começa a chorar. Porque eu tenho medo de que o que aconteceu com a minha mãe aconteça com você. Rose também admite que mentiu antes. Ela nunca teve um trabalho escolar. Estava apenas mexendo nos arquivos antigos dele. Tom diz com firmeza para ela colocar tudo de volta. Furiosa, Rose começa a jogar coisas pelo quarto em um ataque de raiva. Percebendo que não consegue acalmá-la naquele momento, Tom manda ela arrumar a bagunça e sai de casa. No dia seguinte, ele liga para Anne. Ela diz: recebi uma ligação do necrotério. Querem que eu vá lá identificar um corpo. Tom responde: vou com você. Já estou a caminho. Eles chegam ao necrotério. Lá, Tom conversa com um médico legista e descobre que ele conhecia John pessoalmente e estava familiarizado com todo o histórico médico dele. O médico revela um segredo chocante. John era completamente estéril e nunca poderia ser pai. Tom fica chocado. Se John não podia ter filhos, então como Anne ficou grávida antes do aborto? Isso significa que Anne teve um caso com outra pessoa. De repente, o detetive Jim entra no necrotério. Tom rapidamente finge que não a conhece. Anne entra, identifica os pertences pessoais e confirma: sim, essas são as coisas de John. Mas agora a mente de Tom está a mil. Ele vai imediatamente até Ed e compartilha sua nova teoria. Agora tenho fortes suspeitas sobre Anne. Acho que o namorado secreto dela matou John. Assim que John descobriu o caso, deve ter confrontado os dois, e então o namorado o matou. Ao ouvir isso, Ed fica na defensiva e diz: você deveria ir até o Jim agora mesmo, contar toda a verdade e entregar todas as provas. Quando ele encerrar o caso, vai te deixar em paz. Mas Tom responde: não posso fazer isso. É muito arriscado. Há muitas chances de eu ser incriminado. Enquanto conversam, Ed deixa escapar coisas que fazem Tom perceber que ele conhece Anne pessoalmente. Tom começa a fazer perguntas específicas. Em poucos instantes, a verdade horrível se encaixa. Ed é o namorado secreto de Anne. Chocado e traído, Tom sai e vai direto para a casa de Anne. Quando chega, vê que ela já arrumou as malas e está prestes a fugir. Tom a encurrala e exige: por que você fez isso?
Por que matou seu marido? Annie, em pânico, diz: eu não sei de nada. Tom grita: não minta pra mim. Eu sei que Ed é seu namorado e que vocês dois mataram John. Se você não responder agora, vou direto à polícia. Percebendo que foi descoberta, Annie finalmente para de mentir, se acalma e liga para Ed. Ela pergunta: onde está a chave da casa? Onde você colocou? Ed responde casualmente: joguei fora. Ao ouvir isso, Tom tem certeza de que Ed é o assassino. Mas Annie o ameaça: se você disser algo à polícia, eu conto tudo. E você vai cair junto com a gente, porque foi você quem limpou a cena do crime. Tom responde friamente: eu não me importo, e vai embora. A prioridade dele é sua filha, então corre para casa para mandá-la para um lugar seguro. Mas Rose insiste em ficar. Percebendo que o tempo está acabando, Tom a deixa temporariamente e vai até o detetive Jim para dar pistas contra Ed. Enquanto isso, Ed descobre o plano de Tom. Ele invade a casa, liga para Tom e ameaça: se ele não voltar imediatamente, vai matar Rose. Em pânico, Tom corre de volta. Ele entra gritando para Rose se esconder e parte para cima de Ed. Uma luta brutal começa entre os dois. Durante a luta, Ed confessa o motivo. John era um monstro. Ele obrigou Annie a matar meu filho. Ela não teve um aborto espontâneo. John a forçou a abortar. Eu pensei que nós dois teríamos uma família, mas ele destruiu tudo. Então eu o matei e usei seu serviço de limpeza para apagar as provas. Tom responde: você não vai escapar. A polícia já está vindo. Se entregar, pode ter uma pena menor. Ed puxa uma arma e aponta para Tom: você é o único que pode me colocar na cadeia. De repente, o som de sirenes enche o ar. Ed olha pela janela, vê a polícia chegando e fica furioso. Decide que, antes de cair, vai matar Tom. Ele aponta a arma e zombete: se eu te matar agora, quem vai limpar a bagunça? Ele puxa o gatilho. Mas antes disso, um tiro ecoa e uma bala atinge Ed na cabeça. Ele cai morto. Então vemos que foi Rose quem atirou. Ela pegou a arma reserva de Tom e matou Ed para salvar o pai. Tom corre, abraça a filha traumatizada e tira a arma das mãos dela. Logo depois, a polícia invade a casa. Tom encontra o detetive Jim e entrega todas as provas, incluindo o caderno secreto de John. Após analisar as evidências, Jim diz: você foi apenas um peão nisso tudo. Não vou deixar seu nome aparecer no relatório oficial. Você está livre. Na cena final, vemos o colega de Tom, Miguel, limpando profissionalmente o sangue e a bagunça na própria casa de Tom. Com isso, o filme termina.